Graça e a paz esteja com todos. Hoje pela manhã falei da minha alegria de retornar a esta cidade abençoada, Barueri, e a esta igreja abençoada. Louvo a Deus pelo carinho que os irmãos têm por nós, pelas orações. Tem vários irmãos dessa igreja que nos seguem através do Facebook, e sempre nós postamos pedidos de oração, e saiba que nós estamos recebendo e sendo abençoados com a oração de cada um de vocês. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Luciano, eu sou pastor missionário ali no Nepal. O Nepal é um pequeno país que fica entre a Índia e a China. O Nepal fica aproximadamente 20 mil quilômetros do Brasil. Então você pode perceber que eu não tenho nenhum problema com a minha sogra, porque nós moramos um pouquinho longe. Brincadeira, irmãos, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com ela, graças a Deus, mas também se tivesse um péssimo relacionamento com essa distância, né, irmão, seria muito ruim. Mas, irmãos, logo mais no culto vai estar minha esposa, minha filha, e nós estamos no Brasil, compartilhando o que Deus tem feito ali na Ásia. O Nepal, muitos já sabem, já ouviram nós ministrarmos aqui. Existem 3 religiões predominantes: hinduísmo. O hinduísmo é a religião que adora a árvore, o fogo, a vaca, o rato, o macaco, a cobra. Eles adoram tudo nesta terra que você imaginar, mas eles se recusam a adorar Jesus. Mas graças a Deus que a igreja tem crescido ali. Porém, 80% da nação é hindu. Segundo, a religião que predomina é o budismo. Buda era nepalês, ele nasceu no interior do Nepal. E depois, em terceiro, o islamismo. E, por último, em adeptos. Não em poder sobrenatural, mas em adeptos. Está o cristianismo com 0,5%. Juntando evangélicos, católicos, testemunho de Jeová e adventista do sétimo dia. 0,5%. Mas nós sabemos que nós carregamos a verdade, a palavra de Deus. E para Deus ganhar uma batalha, Ele não precisa às vezes de 32 mil, Ele precisa de 300, como aconteceu aqui na palavra de Deus, nós sabemos. Então, o cristianismo é a menor entre seguidores, mas é o que está crescendo mais rápido do que qualquer um outro. Por quê? Porque contém a palavra de Deus. Jesus, Ele não diz eu sou um dos caminhos, Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu gostaria de passar um vídeo agora. Às vezes nós falamos sobre as montanhas, alguns vilarejos, e eu talvez nunca passei um vídeo, nunca mostrei algumas fotos. Tem um vídeo aqui que eu gostaria de mostrar, numa viagem que nós fizemos na região do Everest. O Everest é a montanha mais alta da Terra, e na região do Everest tem muitos vilarejos que nunca ouviram o nome de Jesus. Então, o Senhor conta com quem? Com os anjos? Não, com a sua igreja, com a sua noiva aqui na terra. Então, nós estamos nos esforçando a que todos aqueles povos ouçam do nome de Jesus e conheçam a história mais linda de um homem, de um Deus que se transformou em homem por amor a nós, se entregou na cruz por amor a nós. Então vocês vão ver um vídeo que eu estou na região ali do Everest. É uma região muito alta e muito fria. Nessa região só podemos ir no verão. Mesmo eu indo no verão, eu peguei cerca de 30, até mais, 30 graus negativos. Mesmo eu indo no verão, eu peguei 2 tempestades de neve no meio do caminho. Vocês vão olhar um pouquinho. Mas daí você fala, mas 30 graus negativos não é verão, pastor. Eu sei, só que em outra região como Katmandu, quando é verão, quando está fazendo calor, é esta temporada que nós temos que ir na região do Everest, porque os vilarejos estão a 4, 5 mil metros de altitude. E no inverno não tem como ir, avião, não vai a pé, não faz mais nada, só sobrevive mesmo o povo que já mora lá. Pela graça de Deus, conseguimos passar o filme de Jesus. Eu gostaria de mostrar, alguns pastores aqui do Brasil foram nessa região lá do Everest. Eles voltaram para o Brasil, fizeram um vídeo
E vocês vão ver outros pastores falando nesse vídeo. Eu gostaria de mostrar para vocês. Amém? Depois eu volto com a palavra. Hoje em dia, irmãos, nós ouvimos muitas pregações sobre a vida de Paulo. Paulo diz muitas mensagens poderosas para a igreja atual. Ouvimos muitas pregações sobre tudo posso naquele que me fortalece, somos mais vencedores em Cristo Jesus. Tem tantas pregações assim. Nós gostamos de usar tanto a pessoa de Paulo para trazer os nossos sermões. Só que Paulo também disse um dia: eu me esforço por pregar a Cristo onde ainda ele não foi anunciado. Quantas pregações a respeito desse versículo nós temos ouvido? Nós temos assistido na igreja? Por que que essa pregação tem sumido dos púlpitos? Tem sumido de nossas rodinhas, onde nós conversamos com amigos? Até quando nós vamos desfrutar da salvação sem nos preocuparmos com os perdidos, com aqueles que nunca ouviram? A Igreja Livre, nós falamos mais de 1000 vezes a respeito da história de Jesus e muitos não estão nem aí por ela. Bem, irmãos, nós estamos aqui a mais ou menos 4.000 metros. Vocês podem ver que nós estamos já no meio das nuvens e ali nós já estamos dentro da parte mais alta do Himalaia. Nós viemos aqui porque nós queremos profetizar, abençoar a vida desse povo, ministrar graça, unção, que aqui possa levantar torres de oração, que aqui possa levantar obreiros do Senhor, igrejas fortes. Então, mas a proposta é de subir até aqui, mais ou menos 4.000 metros, abençoar esse povo, profetizar torres de oração, profetizar que toda a idolatria caia por terra, profetizar que aqui vão ter torres de oração, homens e mulheres de Deus, pastores, várias igrejas, com a própria língua deles, e que toda a idolatria ao inferno vai cair por terra, e que o nome do Senhor vai ser estabelecido nesse lugar. Por isso nós subimos aqui e vamos estar profetizando no nome de Jesus. Continua conosco nessa caminhada de bênção. Nós vamos subir ainda mais 3 dias até a base do Everest, e de lá vamos orar e abençoar. Já encontramos com alguns cristãos, mas ainda não chegou a hora da gente passar o filme. Tem um local certo, nós vamos passar o filme de Jesus. Continue conosco e nos abençoando no nome de Jesus. Olha, o sermão que a gente ouve muito no Brasil é o de Provérbios, da mulher virtuosa. O que a gente tem ouvido hoje, que tem sido uma febre na igreja, um vírus na igreja, são as mulheres reclamando da sua vida. E eu quero mostrar aqui como é que é a vida das mulheres nepales. Elas estão com as suas filhas, elas estão... A menininha, que gracinha, para aparecer no vídeo. Elas estão com as suas filhas quebrando essa pequena montanha de pedra. Pega essa montanha de pedra aí, pra gente mostrar. As mães hoje no Brasil, elas falam que elas não podem ir para as torres de orações porque elas têm que cuidar dos seus filhos. Elas não podem participar de reuniões do povo de Deus porque elas têm que cuidar dos seus filhos. Elas não podem congregar mais ou servir ao Senhor porque elas estão sempre muito cansadas. Reclamam que os seus maridos às vezes não são bons porque eles pedem um café, pedem algum tipo de serviço da parte delas. Olha o que é uma vida dura. Olha o que essas mulheres estão fazendo e quem são os seus companheiros nessa jornada. Nós precisamos aprender alguns princípios da palavra. O povo asiático, apesar de na sua maioria não crer em Cristo, eles vivem alguns princípios eternos.
eles têm alguns princípios de mansidão, de submissão, de serviço, e essas coisas que precisam ser aprendidas muitas vezes dentro das igrejas, que falam, mas tem uma grande dificuldade de viver. Que o Senhor possa abençoar essas mulheres, que além de trabalhar o dia inteiro, tem que chegar em casa e fazer a comida para os seus maridos, e muitas vezes sofrem até maus tratos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Bye bye, thank you very much. Bye bye. Vocês podem ver ali atrás o Monte Everest. E nesta região tem muitos vilarejos. Nosso desejo, a nossa oração é implantar igreja nesses lugares. Ali está o topo do mundo, o lugar mais alto da terra. Então, nós cremos que a igreja tem que chegar aonde os povos não alcançados estão. Esteja conosco em oração, esteja conosco em contribuições, porque eu tenho certeza que Deus vai ser exaltado nesses lugares aqui. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje, 16 de abril, concluímos a primeira parte da nossa missão com muito êxito. Subimos até a base, o ponto mais alto da terra, o extremo norte do Nepal, Monte Everest. Percorremos mais de 7, 8 vilarejos em procura da presença cristã. Encontramos presença cristã apenas em 2 vilarejos. Fizemos então um culto com esses cristãos de encorajamento, transmitimos o filme de Jesus e deixamos ali sementes para que nos próximos 2 anos possamos retornar e plantar então 2 igrejas. Uma no vilarejo de Pagdim e outra no vilarejo de Namche Bazar. Agora vamos embarcar para Katmandu novamente, vamos pegar um ônibus e descer até o extremo sul, divisa com a Índia, para que então nos reunamos com pastores ali locais e obreiros do Ministério Rompendo Fronteiras. Muito sucesso nessa missão, estamos felizes e vamos agora partir para a segunda parte. Queremos que você venha conosco. Deus abençoe. Estou visitando todos esses vilarejos e o nosso desejo é implantar uma igreja aqui. Eu sei que Deus pode usar a igreja brasileira. Aqueles que estão mornos na fé ou estão dormindo não entenderão esse recado. Mas eu estou falando para aqueles que não querem mais somente ser alvos da graça de Deus, mas quer também alcançar os outros. Nós fomos alcançados através de missões. Então nós temos uma dívida como igreja a chegar aos povos não alcançados. Eu me recuso a somente me deliciar com as pregações e com a história do Evangelho. Eu me recuso somente a ouvir. Eu quero fazer parte. Eu quero deixar um legado aqui na terra. Eu quero passar por aqui. E eu quero fazer com que esse povo conheça a história mais linda da terra. Eu me cansei de somente ouvir do Evangelho, da história maravilhosa de Jesus, e não me importar com que milhares de pessoas na terra nunca ouviu sequer uma vez o Evangelho. Eu creio, em nome de Jesus, que o nome dele será exaltado aqui nessas montanhas. Nós iremos implantar uma igreja e através dessa igreja abastecer, poder espalhar o Evangelho a outros vilarejos. Em nome de Jesus, o nome dele será glorificado. E o que ele fez lá na cruz não será em vão. Todos terão que conhecer a história dele. Todos terão que ter uma Bíblia. Enquanto no Brasil temos muitas, de diversas formas, Bíblias em DVD, em CD, Bíblia anotada, nós temos muitos aqui. Eles não sabem nem o que é isso. É hora da igreja se levantar. Em nome de Jesus, um avivamento. Não é quando simplesmente um congresso está cheio de pessoas, mas um avivamento verdadeiro é quando Jesus é pregado nos 4 cantos da terra. Jesus disse que o campo é o mundo, não o trevo da sua cidade. Lembre-se disso. O campo é o mundo. Deus te abençoe. Amém. Abra a palavra do Senhor, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, por favor, no livro de Mateus,
de Atos. Atos capítulo 16, verso 9. Atos 16, 9. Amém? Esse versículo diz que Paulo, ele teve uma visão de um varão macedônio, o qual lhe disse: passe em Macedônia e ajuda-nos. Passe em Macedônia e ajuda-nos. Repita comigo, por favor. Passe em Macedônia e ajuda-nos. Amém? Assentados mesmos, feche os olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, te louvamos, ó Pai, pela sua presença. Te agradecemos porque desde manhã, ó Pai, nós já temos compartilhado o que o Senhor tem feito ali, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai. Essa igreja não é uma igreja qualquer ou uma igreja que só prega em Jerusalém. Essa igreja tem missionários em outras nações, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, como eu fico alegre por ver igrejas que pensam, ó Pai, nos confins da terra. Os americanos trouxeram o evangelho ao Brasil. Agora nós não podemos ficar somente, ó Pai, nos deliciando com isso. Nós devemos pensar naqueles, ó Pai. Assim como fizeram conosco, nós temos que fazer com o próximo. A bênção não pode ficar retida em nós, nós temos que compartilhar. E chegar nesses países asiáticos, continente asiático, europeu, africano, todos os continentes, ó Pai, da terra, eles têm que saber que tem um Deus que está acima de todos os deuses. E o nome dele é Jesus. Amém? Ali no Nepal, aconteceu uma história linda, que eu li todo esse testemunho. Um nepalês, irmãos, olha que coisa linda, nós lemos na Bíblia que o nome de Jesus está acima de todo nome, amém? Olha que história linda que aconteceu. Um nepalês lá na montanha, nunca ouviu falar de Jesus, nunca chegou nenhum missionário na montanha dele. Esse nepalês, ele teve um sonho, e o sonho foi bem interessante. Ele não entendeu nada no sonho, mas isso deixou ele muito intrigado, muito angustiado. Por quê? Olha o sonho que ele teve. Ele teve uma visão, ele teve um sonho que ele viu uma lista com muitos nomes. Ali tinha nomes como de Buda, de Maomé, de Confúcio. Tinha nomes de presidentes americanos, tinha os nomes mais importantes ou relevantes da terra, os nomes mais famosos. E ele foi vendo, subindo a lista, e ele foi vendo muitos nomes. Ali tinha nomes dos reis do Nepal, porque o Nepal era monarquia até um tempo atrás, e ele foi vendo todos os nomes. Chegou lá em cima, no primeiro, estava escrito Iesu. Iesu é em nepalês, Jesus. Aí ele assustou, ele falou: Iesu? Quem é Iesu? Por que está em primeiro, no topo? Ele ficou intrigado e ele começou a perguntar na montanha: você já ouviu falar de Iesu? Iesu, ninguém conhecia Iesu. Até que ele, movido pelo Espírito Santo, sem ele saber, mas o Espírito Santo o moveu a ele ir até a capital, Katmandu, e ele começou a perguntar: quem que é Iesu? Já ouviu falar? Não. Até o Espírito Santo orientá-lo até chegar em um nepalês cristão. E ele disse: eu tive um sonho assim, e o topo da lista desses nomes estava Iesu, Jesus. Você já ouviu falar? O cristão sorriu e falou: você veio no lugar certo, porque esse Iesu é o meu Deus. Esse nepalês se converteu, e ele voltou para a montanha, falando quem que era Iesu. Porém no Nepal tem muitas montanhas. O Nepal é um país pequeno, e para nós chegarmos em certos vilarejos, por ser um país montanhoso, é muito complicado. Na região do Everest, o vídeo passou ali em 9 minutos, mas eu fiquei nessas montanhas geladas 13 dias, caminhando aproximadamente de 7 a 8 horas por dia, passando em todos os vilarejos, vendo se tinha cristãos, de que forma que poderíamos ajudar.
Porque nós sabemos, irmãos, o diabo não quer que a igreja chegue aos confins da terra, chegue aos não alcançados. O diabo não quer, porque se nós chegarmos aos povos não alcançados, nós vamos estar abreviando a vinda de Jesus sobre a terra. Abreviando a vinda de Jesus, automaticamente nós estamos abreviando o reinado do diabo na terra. Porque quando Jesus voltar, todo sofrimento, irmãos, toda angústia, aqueles nossos irmãos da Síria, do Iraque, tentando atravessar o oceano somente para sobreviver, aqueles que permaneceram fiel, eles vão estar pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, nas mansões celestiais. Então, irmãos, viva nesse mundo, mas não se distraia, nós não somos desse mundo. Nós não somos, Jesus está prestes a voltar, por isso que os missionários estão tentando varrer os quatro cantos da terra para levar o nome de Jesus. Se eles vão se converter é outra coisa, mas o que Jesus quer também é que todos ouçam da sua história. Por isso que passando um filme de Jesus, todo ser humano capta muito mais rápido o filme de Jesus. Irmãos, e nós lemos um texto aqui, e Deus falou muito forte ao meu coração a respeito desse versículo: passe em Macedônia e ajuda-nos. Eu estava prestes a ir para o Laos levar Bíblias, muitos já ouviram falar dessa história aqui, que uma vez eu estava vendo pedidos de oração no site Portas Abertas, e estava escrito: irmãos do Ocidente, por favor, nos ajudem. Nós não estamos pedindo dinheiro, a gente já aprendeu a viver sem, mas a gente não consegue viver sem Bíblias. Por favor, nos tragam Bíblias. Irmãos, eu sei que a igreja livre é difícil de compreender isso. Eu sei que nós não conseguimos compreender como uma nação, uma igreja dentro de uma nação, ela faz campanha de oração 30 dias, 60 dias. Essa campanha de oração não é para ter o terceiro carro, não é para ter um ar-condicionado, não é algo a mais nesse nível. Mas o sonho de muitos de nossos irmãos é ter, sabe o quê? Um exemplar da palavra de Deus. E muitos já conhecem essa história. Eu estava prestes a ir para o Laos entregar a Bíblia aos nossos irmãos, tinha achado Bíblia na linguagem, na tradução, na linguagem deles. E aí, uma semana antes de eu ir para o Laos, tinha acabado de orar pela manhã algum tempo, e aí chegou meio-dia mais ou menos, eu caí na cama, e eu, sem perceber, eu dormi 15, 20 minutos no máximo, e eu tive um sonho que eu estava dentro do Laos. Eu olhei para um amigo e falei: nós estamos no Laos, olha a placa. Quando eu falei que nós estamos no Laos, olha a placa. Eu escutei uma voz no sonho dizendo: Laos e Vietnã são prioridades para mim. Eu acordei, só que aquilo não foi um sonho qualquer. Eu acordei assustado, e eu falei: o Senhor falou comigo. Eu ouvi no sonho: Laos e Vietnã são prioridades para mim. Quando eu percebi que eu tinha dormido e tido esse sonho, veio na minha mente na hora, Atos 16, 9. Eu corri, peguei a Bíblia e eu li. E quando chegou no final do versículo, quando eu li: passe em Macedônia e ajuda-nos, eu entendi algumas coisas que Deus queria fazer. E eu quero compartilhar um pouco, uma das últimas experiências que eu tive. Nosso trabalho no Nepal, levar o evangelho aos povos não alcançados, procurar de alguma forma fazer com que eles conheçam o homem mais fascinante que já pisou nesta terra. Irmãos, eu me empolgo tanto ouvindo a história de Jesus. Quando eu assisto o filme de Jesus, eu procuro reviver tudo na minha mente, eu não enjoo de assistir o filme de Jesus. E quando eu vejo um Deus largando o céu, Jesus poderia mudar as regras. Ele é Deus, Ele poderia falar: Gabriel, Miguel, vai um anjo, vai um arcanjo, desce lá e morre por aquele povo. Mas não, o que tinha de mais especial no céu, Deus enviou. E um dia eu perguntando, orando: Deus, por que
Jesus teve que vir, não anjo, não Espírito Santo, ou não o Senhor, Deus. Por que foi Jesus, o Filho que veio? Irmãos, e eu estava orando e eu falando, Deus, me perdoa se eu estou sendo ignorante, mas eu queria saber, por que foi Jesus que teve que descer? Irmãos, o Espírito Santo me surpreendeu e Deus disse muito claro, porque a maior forma de alguém demonstrar amor por outro alguém, não é ele próprio se entregando, mas é entregando o seu filho. E todos aqui que são pais, sabem do que eu estou falando. É verdade ou não é, irmãos? Quem não é pai e mãe, não sabe, talvez a essência dessa profundidade do que Deus tinha falado. Então veio Jesus. Então aconteceu tudo isso, irmãos, nos resgatando. E eu, quando eu estou orando, eu olho no mapa mundi lá no meu escritório, eu olho no mapa lá do Nepal no meu escritório, e eu fico olhando falando, Deus, é tão gostoso ir na igreja te servir, é tão gostoso ir na igreja te adorar. Como que pode ter pessoas que não conhecem o Criador, mas se curva perante um rato, se curva perante um macaco? Se você for no Nepal, eu te levo nos templos, eles chegando perante uma estátua de macaco e se curvando e adorando. No aniversário de Buda, os budistas vão nos templos e dão dinheiro. Eu fiquei horrorizado, eles chegando e jogando dinheiro numa lagoa, e no meio da lagoa tinha uma estátua de Buda. E eu perguntei para o pastor nepalês por quê. Eles estão honrando o Deus deles, o pastor me disse. Eles não honram somente com adoração, mas honram também com finanças. Aí eu volto, venho para o meu país, um país livre, e eu vejo uma igreja que é livre, que não nasceu na Síria, sob pressão do Estado Islâmico, não nasceu no Iraque, no Afeganistão. E eu olho para a minha igreja amada no Brasil, e eu vejo meus irmãos com dificuldade em dar 10%. E aí vão pessoas na internet, 10% dízimo não está no Novo Testamento. Irmãos, é muito difícil de eu compreender, eu estou tendo um choque reverso. Do povo chegar, lá eles entregam a vida para Jesus. Se eu chegar para eles e falar que não tem 50% em todas as igrejas brasileiras, nenhuma atingiu 50% de dizimistas. Se eu falar para eles, eles não vão compreender. Porque eles entregam a vida para Jesus, 10% é nada para eles. Então, irmãos, nós estamos convivendo com essas situações. Ali no Nepal, onde nós temos aprendido. Uma vez eu estava numa montanha, chegou um homem com uma abóbora enorme. Ele foi até o altar e colocou a abóbora. Eu falei, pastor, ele chegou e foi direto para o altar e colocou aquela abóbora enorme, por quê? O pastor olhou nepalês, sorriu para mim e falou, aquela deve ser a primeira abóbora da plantação dele. E a primeira não é dele, é de Deus. É de Deus, irmãos. Então eu aprendi muito novo na minha vida, pode faltar para tudo, mas o dízimo é o primeiro, por isso que nunca vai faltar. Porque a Deus tem que ser honrado de todas as formas. Então ali nós temos convivido com essas situações. E pela graça de Deus, o Evangelho tem crescido. Só que, irmãos, eu preciso passar essa mensagem para a igreja brasileira. Eu estou com um pastor preso. Escute a história desse pastor. Eu cheguei da última vez, em 2015, no Nepal. Nas reuniões que nós fazemos, eu perguntei, cadê o pastor? O pastor Bim. Um pastor falou, pastor, depois eu te explico a situação. Depois do nosso treinamento, ele falou, pastor, o pastor Bim, ele está preso. Eu assustei, eu falei, mas por quê? Tem as leis anticonversão na Constituição nepalesa. Eu pensei que era algo devido à perseguição religiosa. Eu falei, mas por quê? Pegaram ele pregando, entregando Bíblias? Ele falou, não, pastor. O pastor Bim estava numa montanha.
E aqui no Nepal tem um animal que está em extinção. Os nepaleses das montanhas matam e vendem a pele, a unha, vende para a China, outros países. E ele estava na montanha com essas pessoas que estavam caçando. O exército já sabia desse povo que estava caçando, o exército veio. O pastor Bin não estava caçando, os outros correram, ele ficou. Ele foi o único que foi preso. E os outros conseguiram fugir. Eu falei, é sério isso? Vamos na prisão. Era 1 hora mais ou menos de distância. E aí nós chegamos depois de um tempo lá. E eu fui conversar com o pastor Bin. Ele tem 5 filhos nas montanhas. 5 filhos. E mais a esposa. E eu fiquei muito preocupado. Irmãos, perdão, eu não sei se é 5 ou 7. É um dos dois. Pastor nepalês não tem TV, eles nem sabem o que é isso, muitos deles. Nas montanhas, então, tem uma abundância de filhos. Só que eu cheguei lá, ele olhou para mim, ele começou a chorar, ele falou, pastor Luciano, perante Deus, eu não estava caçando. Eu sou ministro de Deus na terra. Eu não estava caçando, mas eu estou preso, está difícil. Irmãos, eu peguei advogado, paguei uma fiança, fiz de tudo para tirá-lo da cadeia, não consegui. Até fiquei muito triste, porque os nepaleses falaram, paga essa fiança que ele saiu. Eu paguei, ele não saiu. Na última visita, irmãos, que eu fiz para ele estava anestesiado com a graça de Deus. Eu estive na montanha com a família dele, e eu vi as filhinhas dele pequenas, eu lembrei da minha filha e eu preso. Eu fui vê-lo novamente na cadeia, eu comecei a chorar, eu falei, eu fiz de tudo, pastor. Ele estava anestesiado com a graça de Deus, ele olhou para mim e falou, pastor Luciano, não se preocupe, foi Deus que me colocou aqui. Eu falei, mas como? Ele falou, pastor, o Espírito Santo me lembrou de uma oração que eu fiz muitos anos atrás. Um dia eu ajoelhado, eu falei, Jesus, eu quero pregar a sua palavra, onde nunca ninguém pode entrar para pregar. Ele falou, aqui na cadeia, eu preguei e 17 já aceitaram a Jesus. 17. Irmãos, eu fui na casa desse pastor a primeira vez. Literalmente, as vacas do Brasil tinham uma casa melhor que a dele. Ele morava numa espécie de curral, só que curral de madeira. Resumindo a história, é uma história longa. Pela graça de Jesus, no final do ano passado, eu consegui 7 mil reais. E eu construí uma casa nova para ele. Pastor, com 7 mil, mas calma, irmão, 7 mil, porque as paredes são folha de zinco, o teto folha de zinco. É uma casa que no padrão das montanhas ficou uma casa excelente. E eu saí da montanha, a esposa dele chorando, e ela falou assim, pastor, meu esposo está preso, mas Jesus tem usado a igreja brasileira e a sua vida, e nós estamos muito bem. Nós estamos sendo alimentados, porque a igreja brasileira tem nos ajudado. Irmãos, e eu quero agora voltar ao Nepal. Eu já tirei as fotos da casa nova do pastor Bin, e eu quero mostrar para ele na prisão. Porque eu fiz de folha de zinco, primeiro na montanha, para você levar tijolo, cimento é tudo mais complicado, e no Nepal tem muitos terremotos, e a folha de zinco é leve, não tem como matar alguma pessoa. Mas irmãos, eu tenho percebido e eu tenho visto que se você se levantar, quiser ser alguém no reino de Deus aqui em Barueri, Deus vai usar a sua vida. Você tem que entender que você não está na terra somente para sobreviver, somente os medíocres pensam assim. Você tem que se levantar e falar, eu nasci para fazer diferença. E se eu estou em Barueri, aqui é meu campo missionário, aqui eu tenho que fazer a obra do Senhor. Eu tenho que fazer de alguma forma. E agora eu gostaria de contar, além de levar o evangelho aos povos não alcançados, o que nós temos procurado fazer. Mas esse versículo, passe em Macedônia e ajuda-nos, está muito forte na minha mente e no meu espírito. E para você ter uma noção, nós
Hoje ajudamos 31 famílias, 31 pastores dentro do Nepal. E cada um deles, se você for ao Nepal, eu vou explicar a história de como eu cheguei até eles. Eu vou contar a última experiência para você. Eu vou contar a última experiência que eu tive no Nepal. Passa em Macedônia e ajuda-nos. Passa no Vietnã e ajuda-nos. Passa no Nepal e ajuda-nos. Passa no Japão e ajuda-nos. Passa na Turquia e ajuda-nos. Eu tenho entendido o que Deus quer. No começo do nosso ministério no Nepal, Jesus falou muito claro comigo: Luciano, eu quero honrar os meus filhos nessas montanhas. Vai. Eu não entendi a proporção disso, mas começou a haver tantas coisas sobrenaturais, e eu vou contar a última experiência para você. Irmãos, eu estava fazendo um treinamento no interior da Índia, eu estava indo para o Nepal, para Katmandu, que é onde eu moro, juntamente com a minha família. E eu estava com muita saudade da minha família. No meio do país, no interior do país, nós paramos para descansar num pequeno hotel. No outro dia, às 6 da manhã, eu ainda na cama, estava alegre, porque poucas horas eu ia rever minha família, mas eu escuto uma voz dizendo: vá até Lumbini. Lumbini, eu nunca tinha pisado nessa cidade, mas eu já tinha ouvido falar, claro. Lumbini é a cidade natal onde nasceu Buda. Então é uma cidade onde europeus, asiáticos, pessoas do mundo inteiro vão lá para adorar a Buda, na cidade natal de Buda. E eu escutei somente essa frase: Luciano, vá até Lumbini. E eu comecei a falar: Deus, mas fazer o quê? Ele não disse nada. E eu comecei a tentar negociar com Deus: Deus, deixa eu ir a próxima semana. Olha, eu estou com muita saudade da minha família, eu já estou longe de casa há alguns dias. Eu volto a próxima semana e vou até Lumbini. Mas fazer o quê? Deus não falava nada. Eu fiquei, irmãos, 20, 25 minutos tentando ali negociar com Deus. Ele não disse mais nada. Eu estava numa guerra entre alma e espírito. Eu falei: meu Deus, a minha carne, a minha alma queria ir para a capital, mas eu não estou entendendo, mas eu vou obedecer essa voz. Eu peguei, falei com o pastor tradutor: liga para sua esposa, eu vou ligar para a minha, nós vamos para Lumbini. Chegando lá em Lumbini, irmãos, já no outro dia de manhã, tomamos um café, eu saí para fora do hotel, e eu já tinha orado na manhã, tinha orado já perante Deus: Deus, eu estou em Lumbini, o que eu vim fazer aqui? Deus não disse nada, mas já impulsionado pelo Espírito Santo, eu pensei assim, falei: pastor nepalês, já que nós estamos aqui, vamos procurar cristãos que não tem moto para alugar, vamos alugar bicicleta. Alugamos uma bicicleta e começamos a andar pela cidade, procurar cristãos de um lado para o outro, procura ali, procura aqui. Irmãos, cheguei no final da cidade, olhei para trás da cidade, para cá tinha um caminho de terra e mato dos dois lados. Eu fiquei muito sem graça, porque nem cristãos encontramos. E eu pensei: meu Deus, o que eu vou falar para esse pastor? Eu estava aflito um pouco e confuso. Só que eu olhei um vilarejo a uns 3 quilômetros para frente. Então eu falei: pastor, vamos até aquele vilarejo, depois nós voltamos. No meio, entre a cidade e aquele vilarejo, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, andando de bicicleta, eu vi um pequeno portão com 2 colunas de cimento. Na coluna da direita tinha uma cruz pintada em vermelho. E eu parei a bicicleta, falei: cruz? Irmãos, a cruz num país livre você vê facilmente, mas num país que tem restrições e perseguição religiosa, você não vê fácil a cruz. Aí eu parei e falei: pastor, vai lá ver o que é isso da cruz. Deve ter cristãos por aqui. Pastor nepalês foi lá, tinha uma casa no fundo, ao fundo. Daqui a pouco ele voltou, sorridente, ele falou: pastor Luciano, encontramos cristãos. Eu fiquei muito alegre. Ele se aproximou e falou: melhor ainda, encontramos a casa do pastor. Eu falei: glória a Deus, glória a Deus. Fiquei muito feliz, desci da bicicleta e fui chegando muito empolgado. E eu fui me aproximando de um senhor
E eu falei com muita alegria, Jamasi, pastor. Jamasi é a paz do Senhor em nepalês. Eu falei, a paz do Senhor, pastor? Ele desconfiado, ele falou, Jamasi. Eu falei, pastor, não se preocupe. Eu só vim aqui, que eu quero conversar, orar contigo. Eu sou pastor no Brasil, e eu vim aqui, eu quero conversar. Ele falou, ok. Eu percebi que ele estava, irmãos, com uma voz muito fraca. Ele malemar estava falando. Eu falei, pastor, por que o senhor está com dificuldade em falar? Ele falou, isso daqui é porque eu peguei uma infecção pulmonar, mas já estou tomando remédio e eu estou orando, Jesus vai me curar. Aí nós nos sentamos no chão, na igreja nepalesa não tem cadeiras. Aí eu falei, eu quero ouvir, pastor, a sua história de conversão, como o senhor veio parar aqui, se o senhor é daqui, como o senhor aceitou Jesus. Irmãos, me incomodou a magreza que estava aquele pastor. Ele estava muito desnutrido. Nos sentamos, e ele começou a contar, ele falou, eu sou indiano. Muitos anos atrás casei com uma nepalesa, a família dela é de Katmandu, e eu vim, enviado por uma igreja lá da capital, me enviou para vir aqui para Lumbini pregar o evangelho. Mas aqui é muito difícil, o mundo espiritual é muito carregado, mas pela graça de Deus, eu já estou aqui 8 anos, e 8 anos eu ganhei 25 vidas para Jesus. Irmãos, 25 vidas é muito pouco se estivermos num país livre, em 8 anos. Só que ele falou com uma alegria imensa. A única igreja da cidade, os únicos cristãos, 25 cristãos que ele ganhou para Jesus. E eu falei, pastor, e como tem sido o seu sustento? Ele disse, pastor, essa igreja que me enviou, há 8 anos atrás, há 4 anos, ela parou o meu sustento. Eu falei, mas como o senhor tem sobrevivido? Ele falou, as minhas ovelhas me ajudam com mantimento, alimento. E a minha esposa achou um serviço de camareira em um dos hotéis. A cidade é turística, tem muitos hotéis. Eu falei, desculpa perguntar, quanto que ela ganha por mês? Ele falou, ela trabalha 6 dias por semana e ganha 6.000 rúpias. Para você ter uma ideia, 6.000 rúpias em reais dá 180 reais. Então ela trabalha um mês inteiro para ganhar 180 reais. Não para eles viverem bem, somente para eles sobreviverem. Irmãos, eu ouvindo aquilo, eu testei ele, eu falei, pastor, por que o senhor não voltou para Katmandu? Quando perdeu o sustento há 4 anos atrás. Ele olhou nos meus olhos e falou, como é que eu vou embora daqui e abandono as minhas ovelhas? Ele não pensou no bem-estar dele. Pensou nas ovelhas, no reino de Deus. Quando ele terminou de contar, veio na minha mente, vá até Lumbini. Foi o que Deus falou no dia anterior. Então, eu falei, é por causa dele que Jesus me enviou aqui. Então eu apontei o dedo para ele naquela hora e falei, pastor Sanju, hoje Deus ouviu suas orações. Ele olhou para a esposa e olhou para mim novamente. Eu falei, talvez o senhor não entendeu, mas eu quero te dizer, a partir de hoje, a igreja de Jesus no Brasil vai te sustentar até a volta de Jesus. Porque nós não temos as perseguições que muitos de vocês têm aqui, mas Deus tem dado finanças ao Brasil. Irmãos, ele começou a chorar na minha frente, pegou, abraçou a esposa, e ele falou, pastor Luciano, há 4 anos eu levanto às 5 da manhã para clamar a Deus, porque estava muito difícil, eu sendo alimentado pelas minhas ovelhas. Eu tenho 2 filhos, não importa como eu viva, mas eu quero que eles vivam bem. Eu falei, então o senhor entendeu, pastor? Jesus te ama e Ele me mandou lá do Brasil para te dizer isso. Deus é fiel, irmãos. Tudo que eu tinha de finanças eu entreguei para o nosso irmão naquele dia. Eu consegui já 2 igrejas para ajudar ele já está sendo sustentado.
E recentemente no Brasil, igrejas eu não pedi, mas é Deus que faz essas surpresas. Irmãos se reuniram, tiraram oferta. Sabe o que eu vou fazer assim que eu chegar na cidade dele? Eu vou fazer uma surpresa, porque eu tenho o dinheiro de uma moto 0 quilômetro para ele fazer a obra de Deus. Um mês depois eu estava fazendo um treinamento em outra região do Nepal, e eu vi o pastor Sanju. Ele já estava melhor, ele já estava mais com semblante melhor, porque ele estava comendo bem. E agora eu quero terminar, irmãos, de falar algo para a igreja brasileira. Quantos aqui tinham ouvido falar ou já viram a mensagem do pastor Sanju na internet? Ninguém. A mensagem do pastor Sanju não bomba na internet, como muitos mercenários do reino estão bombando na internet. Os necios vão atrás, para cá, para lá, foto, só porque está na mídia. Mas os demônios olham e falam: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas tu quem és? Agora esse mundo não conhece o pastor Sanju, mas quando o inferno ouve falar no nome dele, o inferno chacoalha, porque é um servo de Deus, dando a vida pela causa de Jesus. Esse mundo não conhece o pastor Sanju, mas o céu conhece ele. Então, irmãos, Deus tem dado essas experiências naquele país, para nós de alguma forma ajudarmos os nossos irmãos. E pela graça de Deus nós temos visto isso. O pastor Sanju agora está ficando conhecido. É assim que Deus faz. Nós acabamos de lançar um livro, eu já vou falar sobre ele. Mas o último capítulo do livro eu dediquei a esse grande homem de Deus. Na última página do livro você vai ver a foto que eu tirei com o pastor Sanju, como ele estava magro no dia que eu o encontrei. Mas pela graça de Deus, ele tem se alimentado bem, e agora ele está mais preparado para continuar a obra de Deus. E eu quero terminar dizendo, irmão, Jesus me mostrou, sabe por quê, Luciano, que eu não permiti você na outra semana ter voltado a Lumbini? Porque quando acaba o deserto de um filho meu, não vai passar 1 minuto a mais. Irmão, talvez você está passando uma situação difícil. Eu quero te dizer, permaneça fiel a Deus, porque quando o deserto passar, Ele não vai permitir que você fique nele 1 minuto a mais. Eu quero fazer uma oração rapidamente. Se coloque em pé. Os irmãos do louvor não precisam vir aqui. Eu só quero fazer uma oração rápida. Nós já estamos quase partindo para o segundo culto, mas eu quero orar pela sua vida. Sabe por quê, irmão? Você tem o privilégio de pertencer a uma igreja missionária.